Meu Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado nos céus. Ele exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Seu santo nome, ele exaltado nos céus. Ele é Senhor, ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Da palavra de Deus que a gente pode crer, confiar, e a gente pode permanecer nele. Se sua alma teme, se às vezes a gente não sente o cuidado do Senhor, se às vezes a gente não percebe, o carinho do Senhor nas nossas vidas, nos mínimos detalhes. Mesmo assim, a gente pode dizer: eu sei que o meu Redentor vive. Ele vive, ele trabalha.
Mas cantoras as vozes
disse que a gente só pode te louvar com retidão de coração. Se a gente conhecer os teus retos juízos, Senhor, nos ensina teus retos juízos, Senhor. Senão o nosso louvor é vão, Senhor. Senão o nosso louvor só faz barulho e isso a gente não quer, Senhor. A gente quer te louvar com retidão de coração. Por isso precisamos da tua palavra, Senhor, dos teus ensinamentos, Senhor. Obrigada pela palavra que vai ser aqui, Senhor, falada, explanada, Senhor. Obrigada pela palavra que o Senhor colocou no coração, Senhor, na boca do teu servo, do pastor. Que esse momento, Senhor, seja um momento submetido ao Senhor. Que todos os nossos sentidos estejam submetidos ao Senhor. A aprendizagem da tua palavra, Deus. Nós te agradecemos porque isso é um privilégio. Tantos que não têm a tua palavra, Senhor. E nós temos quem nos explique, nós temos quem nos oriente em tua palavra. Isso é precioso, Senhor. Isso é vida para nós. Nós te louvamos, Senhor. Te entronizamos, Senhor. Toma o trono da nossa mente, dos nossos pensamentos. Leva os cativos, Senhor, para ti. Que a gente se entregue agora, Senhor, somente a mensagem que o Senhor tem para nós, Deus. Porque tudo vai passar, Senhor. Cada coisa que habita as nossas preocupações, Senhor. Cada incômodo, Senhor. Cada problema, cada tristeza vai passar. Mas a tua palavra é eterna, Senhor. É bênção para nós. A tua palavra continuará. Porque o Senhor é um Deus que quer se comunicar conosco, Senhor. Nós te agradecemos por isso, Deus. Recebe o nosso louvor. Que o nosso louvor seja, Senhor, aquele louvor vivido. Que o nosso louvor seja aquele louvor, Senhor, de quem te conhece, de quem conhece os teus retos juízos. Que a gente possa permanecer, Senhor, no conhecimento dos teus retos juízos, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Agradeço. Nunca falhará, terra e céu irão passar, tua palavra permanecerá. Só a igreja, tua palavra. Tua palavra, vida abundante, tua palavra nunca falhará, terra e céu irão passar, tua palavra permanecerá. Glória a Deus. Bom dia, irmãos. Bom dia a vocês que estão aqui hoje conosco. Bom dia a você que está na sua casa, no aconchego do celular. Sejam bem-vindos, que Deus esteja cuidando de cada um de vocês. Bom dia, visitante. Temos algum visitante aqui hoje? Tudo de casa. Não? Mas com certeza nós temos um visitante que está aí na sua casa, né, nos assistindo, não só um como vários. Em especial eu quero mandar um beijo grande para uma visitante, que é uma colega minha de trabalho, que está nos assistindo, que é a Sandra. Um beijo para você, Sandra, que Deus continue abençoando a sua vida. Bom, irmãos, continuem assistindo, né, os conteúdos das nossas redes sociais. Tem vários conteúdos ali que com certeza vão nos ajudar a aproximarmos mais de Deus. E através do YouTube, do Facebook, Instagram, todos com o mesmo endereço, IEC Floripa. Assistam, compartilhem, porque a nossa missão é essa, a nossa missão é levar a palavra de Deus e espalhar o Evangelho de Jesus Cristo, né? Marcos 16:15 diz que ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. E essa é uma forma também de a gente estar levando a palavra, compartilhando aquilo que Deus tem feito, né, em nossas vidas. Então vamos lá às notícias, né, que se seguem. Então, essa semana nós começaremos o PG, né, os pequenos grupos que nós estamos atendendo ao pedido do nosso Pai, né, que estamos saindo para encontrar as ovelhas que se encontram sem pastor. Então é com essa visão e motivação que nós iniciaremos essa semana o Ministério dos Pequenos Grupos, tá, em nossa igreja. PG tem os jovens, né, jovens adolescentes, o líder é o Rafa e a Fran, o anfitrião é a Letícia, no estreito nós temos a Eloá, e a anfitriã é a Eloá também. Em Capoeiras nós temos a irmã Cláudia,
anfitrião é o irmão Magrão e a irmã Cidinha. No Jardim Atlântico é o pastor Luciano e os irmãos César e Noemi como anfitrião. Em São José é o presbítero Jean e o pastor Sérgio, e o anfitrião é a Débora Santana. Nos ingleses nós temos o presbítero Márcio como líder e o anfitrião o irmão Mário e a Débora Tanaka. Na guarda do Embaú nós temos o pastor Luciano como líder e os anfitriões são o irmão Eliezer e a Rosângela. Irmãos, além de todos os esforços, né, que nós temos para alcançar o Evangelho de Jesus, os moradores da Grande Florianópolis, a nossa pequena comunidade, também está comprometida com o avanço do reino fora das nossas fronteiras. Deus tem nos dado a oportunidade de cooperar com a missão La Fuente del Peregrino, na Espanha, com a missão Projeto Zero e com a tradução da Bíblia em parceria com o nosso irmão Francinal. Então, suas ofertas, suas orações têm apoiado esses esforços missionários. E com isso nós agradecemos muito. Muito obrigada, que Deus continue abençoando a vida de vocês. E agora nós vamos assistir, a partir de hoje nós começaremos mais uma série de mensagens que tem como título Ajuda do Alto, uma série sobre o poder da palavra. Um dia que Deus nos abençoe. Imagine quando a gente vier com o nosso telão, hein? Tô sonhando, hein? Tô sonhando. Já viram na obra como é que tá ficando, gente? É muito desafio, mas Deus tem nos dado esta graça de poder avançar na obra. Eu louvo a Deus por este momento que Ele tem nos dado aqui, nossa igreja, que a gente não parou. O instinto humano, né? A fraqueza humana, a preocupação humana às vezes faz a gente parar. Não, vamos parar um pouco, mas Deus fala assim, se vocês continuarem andando, eu garanto que eu vou dar combustível para vocês chegarem aonde eu sonhei que vocês chegarem. Só confie em mim. E é isso que nós estamos fazendo, confiando no Senhor, esperando no Senhor tudo aquilo que Ele tem nos dado. Não esqueçam de orar também pelos nossos irmãos que ainda estão em recuperação. Tem ainda uma leva dessa última semana que foram contrair a Covid, mas graças a Deus eu tenho passado, não fisicamente, mas pelo menos por telefone, conversado com cada um, estão se recuperando bem, estão quase aí livres da quarentena, mas graças a Deus nenhum dos irmãos precisou internar, todos estão se recuperando na própria casa, só se resguardando um pouco mais, mas semana que vem, se Deus quiser, todos estarão juntos e nós podemos agradecer a Deus por isso. Como a Tânia colocou, nós começamos esse mês mais uma série de mensagens. Essa série de mensagens ela conversa muito com aquilo que nós trabalhamos no mês passado, sobre uma vida com Deus, uma vida devocional, uma vida de oração, que é uma vida de relacionamento. Obrigado. Essa vida com Deus é uma vida de relacionamento. Deus é um Deus que nos criou a sua imagem e semelhança. Ele não nos criou para nos colocar num lugar e ali vivermos separados dele. Pelo contrário, Ele criou todo o ambiente, todas as condições, nos deu a capacidade de nos relacionar com Ele profundamente. E esta relação é, acima de tudo, a nossa vida devocional, de busca no quarto secreto, como nós vimos Jesus nos ensinando, onde Ele separa esse tempo diário para falar profundo aos nossos corações, para que nós venhamos sentir a presença dEle constante na nossa vida, no dia a dia, na caminhada. E a presença dEle é sentida no cuidado,
naquilo que ele fala, dos momentos que ele caminha e mostra a sua direção. É nisso que nós vamos trabalhar durante o mês de fevereiro todo. E agora nós vamos olhar um pouco mais para a palavra, vamos dizer assim, para o canal que Deus escolheu para se relacionar conosco, que é a palavra. Sempre foi assim, desde o início. Você recebeu a devocional dessa semana, e ali é destacado exatamente isso. A criação de Deus, a própria criação de Deus foi manifestada na palavra. Interessante é que Deus falou, e cada coisa que Ele foi criando, Ele não falou que ia criar e depois veio alguma coisa e obedeceu a sua voz. A própria palavra dele era a ação dele. Ou seja, Deus estava mostrando que Ele mesmo estava envolvido na criação. Quando nós vemos a palavra de Deus, nós não vemos algo que Deus lançou, mas sim o próprio Deus. A palavra de Deus é Deus conosco, caminhando conosco, falando conosco. Ele criou esta comunicação com o desejo de estar conosco, se relacionar conosco. Mas você percebe que a própria queda do homem, lá no Éden, mesmo cercado por todo este cuidado, foi justamente por rejeitar a palavra. Se a palavra criou todas as coisas, se a palavra é um sinal claro de que Deus se importa assim conosco, e que sempre se comunicou conosco e continuará se comunicando com aqueles que querem ouvir a voz dele, assim também, do mesmo jeito, o pecado é o resultado da nossa rejeição à palavra. Nós pecamos porque rejeitamos a palavra, nós morremos porque pecamos. O salário do pecado é a morte, mas o pecado é rejeitar a palavra. É rejeitar aquilo que Deus tem falado. A palavra pecado, ela no grego, a tradução dela quer dizer errar o alvo, ou seja, Deus te mostrou, Deus falou contigo, Deus deu a direção, e quando eu rejeito esta direção, eu peco, e quando eu peco, o salário é a morte. Mas Deus não desistiu. Mesmo Ele com carinho, mesmo Ele com amor, nos cercando com a sua palavra, com o seu cuidado, mesmo a gente rejeitando a sua palavra e com isso conhecendo o pecado, Deus não desistiu. Ele continuou falando, Ele continuou se comunicando, Ele continuou interagindo, Ele continuou dizendo: eu não desisti. Tanto é que essa palavra, ela transbordou o livro. Ela não ficou contida no livro, ela extrapolou a tinta, ela extrapolou o papel e ela se encarnou. João vai dizer isso no João capítulo 1, que a palavra, no início, era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus, e ele vai falar mais à frente no versículo 14, que a palavra se encarnou e habitou entre nós. E vimos a sua glória, ou seja, Deus permitiu ser conhecido, apesar de sermos pecadores, apesar de sermos apartados da glória dele por causa do pecado. Deus não desistiu, e a prova disso foi enviar o seu Filho amado, a palavra encarnada, que veio não falar agora com letras, não veio agora falar com tintas, com papel, e sim Ele mesmo, com a sua vida, que foi para o madeiro, e mesmo imobilizado pelos pregos na cruz, Ele continua a falar, Ele continua a se comunicar, e lá na sua última palavra na cruz, Ele falou: está consumado. Imagine aquele momento que Jesus estava ali, pendurado há mais de 6 horas, não havia mais condições de encher o diafragma, encher o pulmão de ar, que cada vez que Ele respirava, todo o corpo sentia a dor daqueles cravos, mas Ele busca então o último fôlego para falar para o Pai com a palavra: Pai, está consumado. E sem palavras, Ele inclinou o seu rosto e entregou o Espírito a Deus, por amor a você, por amor a mim. Essa é a palavra que nos liberta. Essa é a palavra manifestada. Essa é a palavra que vai expulsar do teu coração toda mentira.
Jesus mesmo disse: aquele que me segue e me ouve a minha palavra, e conhecereis esta verdade, e esta verdade vos libertará. Nós estamos cercados pelo engano, cercados pela mentira que o inimigo da nossa alma insiste em soprar, em dizer que nós não temos importância, em dizer que Deus desistiu deste mundo, em dizer que Deus desistiu de você, mas a palavra está aí para dizer justamente o contrário: Ele não desistiu. Essa palavra que você deve abraçar, o verbo vivo que encarnou e está falando com você todos os dias, com toda a humanidade, com aquilo que os teólogos chamam de uma graça comum, na manifestação da sua natureza. É Deus falando para o homem: eu não desisti, isso tudo eu fiz por causa de vocês, mas de forma especial, com uma graça que vai ao coração daqueles que são filhos, que o aceitaram como Senhor de suas vidas. Essa graça especial é revelada no próprio Filho de Deus, Jesus. A palavra é Jesus. E é olhando para essa palavra que eu convido vocês a abrir o Salmo 119, para compartilhar aquilo que ia no coração e no sentimento do autor desse salmo. O interessante é que esse salmo é uma obra de arte. Pena que não conhecemos hebraico como deveríamos conhecer, né? Quem quiser conhecer hebraico, conversa ali com o Luiz Izídio. Quem não sabe, ele é professor de hebraico. Então, por isso que eu nem me atrevo a falar aqui umas gracinhas em hebraico, porque depois ele vai me chamar no canto, né? Estou brincando. Luiz é parceiro. Mas esse salmo é uma obra de arte. Parece que o autor fala: se eu tiver que falar da palavra, não pode ser menos do que aquilo da perfeição de Deus da criação. Há quem diga que este salmo é um desdobramento do próprio Salmo 119, do próprio Salmo 19. Esse salmo, para vocês terem uma ideia, ele é dividido em 22 estrofes. Cada estrofe começa com uma letra do alfabeto grego, do alfabeto hebraico, e cada estrofe tem 8 versos nessas estrofes, que também começa com uma letra do alfabeto hebraico. Então termina 22 letras e volta nas outras até o alfa, o aleph, e vai seguindo adiante. Ou seja, há uma métrica que se transforma depois de uma canção, há uma simetria que mostra a perfeição da palavra de Deus. O esforço do salmista em construir este salmo com tanta simetria e depois transformado em louvor. Queria nós tivéssemos essa capacidade de poder ouvir o original desse salmo, mas as suas palavras são suficientes para nos revelar que este caminho que Deus trilhou para cada ser humano, que Ele pensou, que Ele ensinou, não é um caminho de tristeza, não é um caminho de desilusão, não é um caminho de angústia, não é um caminho de medo. Pelo contrário, Deus trilhou um caminho para encontrarmos a felicidade plena. Ela não se encontra em nós por causa do pecado, mas está nele, na ajuda que vem do alto. Por isso a brincadeira do vídeo vai dizer que nós não encontramos a ajuda necessária na autoajuda, e sim na ajuda que vem do alto. E esta ajuda está na palavra. E ele começa no versículo 8: bem-aventurado aqueles cujos caminhos são íntegros e que vivem de acordo com a lei do Eterno. Felizes os que guardam suas prescrições e o buscam de todo o coração, e não se entregando à prática da iniquidade, seguem seus caminhos no Senhor. Promulgaste os teus preceitos para que sejam observados com diligência. Tomara-se firme minha conduta, para que eu observe os teus decretos. Então não terei de me envergonhar se ficar atento a todos os seus mandamentos. Vou louvar-te com o coração reto ao aprender tuas justas decisões. Observarei os teus decretos, não me abandones de todo, até o versículo 8. E aí terminamos a primeira estrofe, que começa com a primeira letra do alfabeto hebraico, o aleph, e ele começa a falar bem-aventurado. Essa palavra bem-aventurada é uma felicidade em todas as direções, é a felicidade plena.
E esta felicidade, por ser plena, ela não se encontra nas coisas que estão a nosso redor. Pelo contrário, ela resiste, mesmo quando as coisas ao nosso redor não vai bem. Mesmo quando eu olho para a direita e para a esquerda, eu só encontro caminho de frustração, só encontro decepção. Essa felicidade que o salmista encontrou, ela é tão plena que ela está dentro dele, no encontro que ele teve com a palavra. Por isso que esta palavra, bem-aventurado, significa uma alegria plena, constante, invariável, que não depende de circunstâncias, mas essa bem-aventurança, ela traz duas informações importantes. Primeiro, ela vem naquele que tem o caminho reto. Esse caminho de retidão, na verdade, ele é o oposto daquilo que os nossos pais no Éden fizeram. Cercado de toda a perfeição de Deus, eles resolveram trilhar um caminho que eles decidiram achar, achando que era o melhor. Eles ouviram a voz de Deus falando, o Deus que sempre cuidou deles, eles falaram assim: não acredito no que esse Deus está falando. Então eles deliberadamente traçaram um caminho, e este caminho era um caminho de morte. Este caminho era um caminho que afastava de Deus, e Deus deixou isso muito claro: na minha presença, neste caminho, vocês não se encontram mais. Não há alegria plena fora deste caminho que foi traçado por Deus. Não há, é ilusão. O mundo tenta nos enganar com cores, com luzes, com sensações, com as poesias, mas o que nós encontramos no final dessa estrada, que o maligno tenta nos enganar, é a tristeza plena. Mas o caminho reto nos leva a esta bem-aventurança, a esta alegria plena. Então a primeira coisa que a gente precisa entender, que a palavra de Deus é que corrige o nosso caminho. É a palavra de Deus que conserta as nossas veredas. É a palavra de Deus que nos põe no trilho certo. O nosso coração não, ele é enganoso. Ele é seduzido facilmente pelas coisas do mundo. Você, por ser um pecador como eu sou, nós temos uma aderência natural às coisas que nos matam. Isso é terrível. Isso é a maldição do pecado. Nós temos uma inclinação natural para as coisas que nos destroem. Pecado são as atitudes autodestrutivas. E Deus então na sua palavra mostra o verdadeiro caminho, o caminho reto. O caminho é estreito, sim, o caminho é difícil, sim, porque vai de encontro a nosso desejo do coração pecaminoso. Por isso que Jesus fala: aquele que quer vir a mim, dia após dia, negue-se a si mesmo. Este é o caminho estreito da dificuldade, mas você precisa crer que a palavra está lhe conduzindo você pelo caminho que vai fazer você experimentar a plena felicidade, e não há outro caminho. Não se iluda. Você pode até escolher qualquer outro caminho, mas não acham que estão indo para um caminho que vai te levar a esta plena felicidade. Não vai. Não vai. Esta bem-aventurança são para aqueles que estão no caminho íntegro, no caminho reto. Mas para andar neste caminho reto, o próprio versículo vai dizer: tem que viver de acordo com a lei do Eterno. Aqui nesse salmo ele vai chamar a palavra de Deus de lei, de preceito, de mandamento, vários sinônimos para a mesma coisa, mas é a voz de Deus. E você pode pensar: como é que eu vou combinar alegria plena com lei? Quando você ouve falar de lei, de mandamento, de estatuto, de decreto, você lembra logo de obrigação, de algo pesado. Mas João mesmo vai falar que os decretos do Senhor não são penosos. A gente pode até sentir, ter que lutar para cumprir, para andar neste caminho, porque na verdade ele contraria o nosso ego, o nosso pecado. Mas porque ele é um caminho que nos leva à felicidade plena,
alegria, porque Ele nos afasta do mal. Este é o ganho da palavra de Deus, é que Ele nos preserva na presença do Pai, é que nos afasta dessa destruição. A alegria plena está no fato de você estar longe do pecado e perto do Pai. O reto caminho só existe quando você conhece a palavra de Deus, quando você ouve a palavra de Deus. Lembra que Jesus já fala lá no final do Sermão do Monte? Aquele que vem a mim, primeiro você tem que ir a Ele, você tem que tomar essa decisão. Esse caminho inicial de decisão, talvez você já tenha tomado, mas agora você precisa ouvi-lo. Não adianta você simplesmente declarar que é do Senhor, que Ele é o seu Senhor. Isso é muito importante, é o seu passo inicial, mas você precisa ouvir a sua voz, se Ele é seu Senhor. Se você declarou com os teus lábios que Ele é o Senhor da tua vida, você precisa ouvir a sua voz. E você ouve a sua voz através da palavra. Amém. Todos os dias. Mas depois, além de ir a Ele, de ouvir a sua voz, você precisa obedecer. Isso é andar no caminho íntegro. É ouvir, e Deus normalmente vai contrariar a sua vontade, porque a sua vontade é que te destrói. A sua vontade é influenciada pelo pecado, pelo ego, pelo mundo, pelo maligno. E você precisa confiar. Eu não quero isso. Isso aqui não é confortável para mim, mas eu creio que o que Deus está falando é o melhor para a minha vida. E eu vou seguir nesse caminho. E seguir no caminho é seguir de acordo com a palavra, de acordo com a lei do Eterno, porque Ele que sabe o que é melhor para nós. Não é isso que Ele vai falar em Jeremias 29? Eu é que sei os planos que eu tenho para você. Eu é que conheço o seu futuro mais do que você mesmo. Eu é que sei qual é a melhor direção para a sua vida. Eu é que sei qual é o caminho que vai te levar a esta plena felicidade. É uma questão de confiança. Versículo 2: felizes os que guardam as suas prescrições, que é outro sinônimo para a palavra de Deus, e o buscam de todo o coração. Duas coisas nos levam a essa felicidade. Primeiro é guardar. A palavra guardar aqui quer dizer, eu dou prioridade. A palavra de Deus tem um lugar central na minha vida. Quando você encontra um tesouro, e Jesus já fala isso na parábola do tesouro, você compra aquele terreno, você toma aquele terreno para você, você toma para você, você investe tudo que tem para ter aquele tesouro. Isso é guardar a palavra. Guardar a palavra é você falar no seu dia a dia, a palavra de Deus tem prioridade, então eu preciso ir a ela, eu preciso ouvi-la e eu preciso guardar. Se você não fizer isso, você pode até ser um crente, eu creio que Cristo, quando vier buscar, você estará com Ele, mas você não vai experimentar desde agora este gozo pleno que Ele prometeu que nós teríamos, mesmo neste mundo em caos. O problema não está em Deus, e nem só a promessa é mentirosa. O problema é que às vezes a gente não está atento a isso, no guardar. Qual é a prioridade que a palavra tem tido na sua vida? Você medita nela de dia e de noite? Ou você tem meditado muito mais naquilo que você tem ouvido do mundo? Acabamos de cantar. Essa palavra eu quero ouvir muito mais do que as vozes do mundo. É uma escolha. Guardar a palavra é uma escolha que você faz. É uma questão de prioridade que você dá na sua vida. E o mais interessante é que é guardar e buscar de todo o coração. Aqui eu vejo o salmista tentando descrever o nosso dia a dia com a palavra. Primeiro, eu não vou para a palavra quando eu estou em desespero. Eu estou com um problema, ai, Deus vai falar comigo agora. Ele é até misericórdia e às vezes fala. Aí pronto, aí passou o problema, acabou, vamos lá, vamos seguir minha vida. Qual é o programa de hoje, qual é o jogo de hoje, qual é a preocupação, vamos lá atualizar minha página, vamos ver, vamos postar, vamos fazer, e vida que segue. E às vezes nós tratamos a palavra de Deus
no desespero, como uma resposta pontual para o momento, mas não é isso, é guardar. A ideia de guardar é você ir construindo dentro de você, ou melhor, deixar Deus construir dentro de você um castelo forte, mesmo quando o dia ainda está bom, mesmo quando ainda o céu está azul, e você vai construindo, e no momento da necessidade, naturalmente você vai saber onde buscar. É no dia a dia, é na caminhada. Muitas vezes é o desespero que nos leva a buscar a palavra, mas o dia bom não pode te tirar da palavra, permanece na palavra. Busca todo dia. E no momento da dificuldade, da luta, você vai acessar aquilo que já está dentro de você. É diferente. No desespero você tentar buscar onde está. Não, já está dentro de mim. Deus já construiu no dia a dia. Você vai reagir com mais clareza, com mais equilíbrio. Suas emoções estarão no lugar. Você não vai se desesperar. A ansiedade não vai te escravizar. A tristeza não vai encontrar lugar no teu coração, porque você já buscou antes, no guardar da palavra dia a dia. E a luta vem de um lado e você tem a espada para aquela luta, a luta vem de outro, você sabe qual é o escudo para aquela luta, porque não adianta no meio da batalha você querer pegar as armas. Você tem que preparar antes. É buscar, é guardar no dia a dia, é na caminhada. Não é uma mágica, não é um antídoto que você vai na prateleira. Meu problema hoje é esse. Então esse versículo aqui é bom. A minha dificuldade hoje é essa. Senhor, manda. Ou às vezes manda o pastor, manda uma mensagem para mim agora. Não é assim, gente. Não funciona assim. É uma construção, é uma caminhada com Deus. Os problemas vão vindo e você sabe, porque o Espírito vai ligar os pontos, vai te dizer, está vendo aquele dia que você deu lá atrás, você nem lembra, mas é agora. A palavra está aí dentro de você, você tem todos os recursos, porque você buscou antes, porque você guardou, porque você caminhou, e porque às vezes a gente anda moribundo, porque às vezes a gente anda caído, porque a gente anda perdendo as batalhas, porque a gente não leva a sério isso aqui. Guardar e buscar. E no versículo 3, e assim não se entregando à prática da iniquidade. É assim que a gente vai vencendo. E às vezes a gente pensa que o pecado é tão mais forte do que os recursos que Deus tem nos dado, é porque nós não temos lançado mão de forma adequada de tudo aquilo que Ele tem nos dado. E quando a gente guarda essa palavra, quando a gente busca essa palavra e não se entrega à prática da iniquidade, segue sim os caminhos do Senhor. Seu caminho vai ser o caminho do Senhor. A sua vontade vai ser a vontade do Senhor. Os seus sonhos vão ser os sonhos do Senhor. Isso não acontece automaticamente. Isso acontece na caminhada. Vencer a iniquidade, vencer o pecado, essa fraqueza que parece que é impossível, eu digo para você, se você guarda e se você busca essa palavra, se ela está transbordando o teu coração, você tem todos os recursos do mundo para vencer este mundo. Todos os recursos de Deus para vencer esse mundo. A iniquidade, as trevas são vencidas pelo poder da palavra, pela ajuda que vem do alto, mas você precisa guardar, e você precisa buscar, você precisa tê-la perto de você, você precisa tê-la na sua caminhada, você precisa mudar o seu estilo de vida. Você não pode viver segundo o curso desse mundo, segundo a direção do vento. Você tem um caminho, esse caminho é reto, esse caminho já foi definido por Deus, a palavra dele é a baliza desse caminho, a segurança desse caminho. Quem já leu o livro Peregrino, você vai ver que John Barney fala exatamente isso. Na caminhada do peregrino, a lamaçal de um lado, a escuridão do outro, há um abismo cercando, mas enquanto ele manteve o caminho reto ali, os seus pés não vacilaram. A caminhada cristã é segura, desde que você aprende a guardar
e buscar essa palavra e ela esteja no seu coração. Agora, o contrário também é verdadeiro. A caminhada cristã vai ser uma turbulência infinita. Teu caminho para o céu vai ser difícil demais, porque a palavra não tem prioridade na sua vida. A palavra não tem encontrado lugar no seu coração. A palavra está concorrendo com todas as vozes deste mundo, quando na verdade você precisa ouvir somente uma voz, a voz que interessa, a voz daquele que te ama, que te criou, que conhece todos os seus dias, que Ele escreveu e determinou, segundo a sua vontade. Você precisa reordenar as prioridades da sua vida. Guardar este tesouro é ter prioridade e acessar na caminhada, e Deus vai te formando nessa caminhada, e assim você vai conseguir resistir o curso normal deste mundo. Você vai conseguir negar, é o que Paulo fala no capítulo 6 de Romanos, você vai conseguir dizer não, porque Cristo te libertou. E se Cristo libertou, você tem autoridade na palavra para dizer não para este pecado que te escraviza, que te maltrata, que te envergonha, esta iniquidade que te afasta de Deus, que produz esse sentimento em você mentiroso de que Deus não te ama, e que Ele te deu as condições de falar assim: não, eu não vou resistir, eu não vou mais cair nesta iniquidade. E ele continua no versículo 4, os limites estabelecidos na vida têm propósito. Olha o versículo 4, promulgaste os teus decretos para que sejam observados com diligência. A gente precisa entender que a palavra de Deus não é um calhamaço, não é uma lista de pode e não pode, não é um livro religioso de limites morais, pelo contrário, é Deus mostrando para você o caminho, é Deus que fez todas as coisas, que sabe o que é bom, o que é errado, o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. Você precisa olhar para a palavra de Deus e não enxergar ela como um livro de leis para se cumprir, e sim, como Deus falando ao teu coração, por onde você deve andar e por onde você não deve andar. Um Deus que ama, um Deus que cuida, que estabelece os limites sim da vida, com propósito, porque Ele sabe que neste mundo, se você for para a direita, você cai no abismo, se você for para a esquerda, você cai em escuridão, e Ele fala assim: anda por aqui, confia em mim, segura na minha mão. O problema é que as religiões se apropriaram da palavra de Deus para manipular emocionalmente as pessoas e transformam a palavra de Deus em algo pesado. Como pode ser pesado aquilo que preserva a minha alma? Como pode ser pesado aquilo que livra o meu coração do pecado, do engano, da mentira? Como pode ser pesado a lâmpada que guia os meus pés, a luz dos meus caminhos, de eu acordar todos os dias e saber para onde eu estou indo, a quem pertenço, o propósito da minha vida? Como pode ser pesado? Não creia nisso. Olha para a palavra como a voz amorosa de Deus, dizendo não quando precisa dizer não, dizendo sim quando é o caminho que Ele está te mostrando, e confiando nele, mesmo quando o teu coração fala: não, não vai por aí não. Eu confio no Senhor mais do que em mim mesmo, porque não tem ninguém que ame mais a mim do que o próprio Deus, que me criou, que me preservou. E você precisa olhar para a palavra, essa é a tua palavra, goste ou não goste, esses são os seus preceitos, mas eu não posso usar ela para manipular as pessoas. Ela é doce, ela é mais doce do que o destilar dos favos, ela é agradável ao coração, mas isso depende da confiança que você tem no próprio Deus. Se você olha Deus como um déspota que está sentado no trono
que manda e todo mundo tem que obedecer, aí sim você vai ter medo da palavra dele. Mas se você olha como um pai amoroso, que não negou nem o próprio filho para morrer por você, para tirar você da escuridão do pecado, você vai olhar para a palavra dele, tudo que ele fala, e você vai entender, mesmo não entendendo, que esse é o melhor caminho para a sua vida. É questão de você confiar nele, promulgar os teus preceitos para que sejam observados com diligência. A palavra diligência aqui é você se esforçar ao máximo para cumprir, não porque você tem medo desse Deus, pelo contrário, é porque você confia que ele tem o melhor caminho. É porque você já confia tanto nele, que você fala assim: Senhor, eu vou fazer de tudo para seguir os seus caminhos, porque eu sei que são os melhores caminhos para a minha vida. E essa palavra diligência é o fruto da fé. Você buscar a palavra com esforço, com afinco, mesmo contrariando a própria vontade, é você dizendo para o Senhor: Senhor, eu confio tanto em Ti, eu confio tanto em Ti, que eu vou obedecer a Sua palavra mais do que o meu próprio coração. É buscar com diligência, é entender e mesmo não entendendo, obedecendo. Essa é a obediência, e não tem uma outra forma de você dizer que ama a Deus. Não tem, não adianta você levantar a mão, bater palma, fechar os olhos e dizer que ama a Deus. A nossa prova do amor que temos por Deus é obedecer a sua palavra. Não que ele está lá sentado, se alimentando da obediência dos seus súditos, não, porque a obediência a ele que vai preservar a nossa alma, a própria obediência a ele é o amor dele por nós. Olhe esse desafio de obedecer a palavra de Deus, não como um esforço religioso, mas como a confiança plena num Pai que cuida, que ama, que sabe melhor o seu caminho. E o interessante é que no versículo 5, o salmista aqui não conhece tanto quanto nós conhecemos agora, porque o salmista escreve isso no Antigo Testamento, ainda debaixo da primeira aliança, onde a primeira aliança era estabelecida que a salvação vinha pelo cumprimento da palavra, mas agora nós estamos debaixo da aliança da graça. Essa salvação agora é pela graça, porque Deus viu e nós observamos que nenhum de nós se tornou justo o suficiente para ser salvo pelo próprio esforço. Todos pecaram. Então Deus trouxe a segunda aliança, estabelecida na obediência do Filho. Cristo Jesus não veio para derrubar a lei de Deus, pelo contrário, Ele veio para cumpri-la no nosso lugar. E hoje nós somos salvos pela graça de Deus. Ponha isso na sua cabeça, querido. A salvação é pela graça. Você se encontra com Jesus. Você foi crucificado com Cristo, logo não é você que vive, Cristo vive em ti. Se você se encontrou com Cristo na cruz, você já está salvo. Não há uma expectativa, se lá no final vai fazer as contas, se você fez mais coisa certa do que errada, e qual vai ser o seu saldo. Se você está em Cristo, você já está salvo, você já é uma nova criatura. Eis que as coisas velhas, as condenações ficaram para trás, tudo se fez novo. E é a partir de agora que você vai obedecer. Não é como a religião fala, Cristo, mais a obediência igual a salvação. Isso é legalismo. É Cristo, estou seguro na salvação em Cristo. Agora vou obedecer, porque estou nele. É diferente da experiência do salmista, que aqui quase que clama: tomara-se firme a minha conduta, para que eu observe os teus preceitos. Agora é o contrário. Eu consigo observar os seus preceitos, porque em Cristo o meu caminho é reto. Por causa de Cristo, Deus não olha para mim mais como um inimigo, um maldito, mas me olha como filho amado. E Ele me olha tanto como filho amado, que Ele faz habitar em mim o próprio Espírito dEle. E é a habitação do Espírito dEle que, através da palavra, vai me fazer obedecer a palavra, não o contrário.
Se você não tiver consciência desta salvação pela graça, você não experimenta a alegria da salvação. Você sempre fica assim: será? Pode ser. Em Cristo há segurança, castelo forte é o nosso Senhor. Agora eu vou obedecer, não com medo, não por obrigação, não para alcançar a salvação. Eu vou obedecer porque a salvação já me alcançou. Eu vou obedecer porque o meu coração transborda de alegria. Eu não vou ter mais esse medo que estava no coração do salmista, tomara-se firme a minha conduta. Pelo contrário, por causa de Cristo, eu vou observar os seus decretos e a minha conduta está firme nele. Se aproprie desta verdade, se aproprie dos benefícios da salvação pela graça. Só que há um problema: a salvação pela graça esvazia completamente o teu ego. Não há mais mérito em você. Não adianta você bater agora no peito se você é um bom crente, um mau crente, não. Você é um filho amado do Pai por causa de Cristo. Não há mérito algum em você e nem em mim. Talvez a gente goste tanto da religião por isso. A religião nos conduz a esta arrogância, a essa presunção de que somos alguma coisa por causa daquilo que a gente faz. Não, só somos alguma coisa por causa daquilo que Cristo fez na cruz. E se você está firme nesta cruz, logo você não vive, Cristo vive em ti. E este viver que agora você vive pela fé no Filho de Deus. Se firme nesta conduta, porque a palavra já está dentro de você. Glória a Deus. O Cristo que veio, morreu na cruz, entregou a vida por você e hoje está à direita do Pai, ressurreto, intercedendo por você. Ele habita na sua vida, Ele está em você. Se aproprie desta verdade e viva a partir dessa verdade. Versículo 6: então não terei de me envergonhar, se ficar atento aos todos os seus mandamentos. Pelo contrário, nós sabemos quem somos, nós sabemos para onde estamos indo, e nós sabemos que quando pecamos, mesmo quando pecamos, nós podemos confessar os nossos pecados, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar, para nos purificar de toda injustiça. Você não precisa mais dormir com a vergonha do pecado. Você tropeçou, levanta aí de novo e fala: misericórdia, Pai. No nome do Teu Filho amado, eu venho dizer para Ti agora que eu errei, Senhor. Mas eu quero dizer que eu errei porque eu não ouvi a Tua palavra. Eu quero agora que o Senhor me purifique pelo sangue do Teu Filho. E o sangue de Jesus te purificará de toda a injustiça, e você vai continuar a caminhada, e você vai consertando, e você vai vencendo os pecados, e você vai se afastando da vergonha, e você agora sabe que pode confiar nesse trono de graça e de misericórdia. Então no versículo 7, a certeza do que a palavra já fez na vida dele, tirou do coração dele este louvor. Então vou louvar-te com o coração reto e aprender as tuas justas decisões. A sua alegria, o seu prazer vai estar na própria presença da palavra de Deus na sua vida. O mundo, o que o mundo faz? Fica buscando prazer nas coisas que estão à volta, e é tão fugaz, né? É tão enganoso, é tão passageiro. Você às vezes fica empolgado com uma coisa e aquela coisa às vezes não vem, é uma decepção, ou às vezes não vem e passa aquele fulgor e você fala: eu preciso de mais, eu preciso de mais. Mas quando você encontra o caminho desta palavra, quando você encontra o caminho seguro desta palavra, o próprio louvor fluirá dos teus corações na própria palavra, no próprio ouvir da voz de Deus. Eu gosto muito daquele momento quando João Batista, então quase no final do seu ministério, ele já havia apontado Cristo, e foram perguntar para ele: João Batista, olha só, Jesus está lá, batizando.
Olha só, e aí, o que você vai fazer? Aí ele falou assim: o noivo encontrou a noiva. Eu sou amigo do noivo. A minha alegria está em ouvir a voz do noivo. E esta alegria já se completou em mim. Olha só. João Batista está dizendo, não é ministério. Alcançar, conquistar. A alegria apenas eu encontrei ouvir a voz do noivo. É a palavra falando ao teu coração. Então ele deve ter feito assim. Não está, nós não temos imagens, tá? Não está lá na página dele no Facebook. Mas acredito que ele falou assim, que ele cresça, que eu diminua. Sabe o que João Batista experimentou? O gozo pleno, a felicidade plena na palavra de Deus, Cristo Jesus, o Verbo encarnado. Então ele termina o versículo 8, esse verso: observarei os teus decretos. E o desespero dele era o desespero daqueles que ainda não tinham conhecido Cristo Jesus. Não me abandones de todo. Mas hoje nós podemos em Cristo Jesus falar: de maneira nenhuma eu serei abandonado. Porque o Pai te entregou na mão do Filho. E se você está na mão do Filho, de maneira nenhuma serei abandonado. Sabe como é que você ouve isso? Sabe como é que essa certeza cresce no teu coração? Pela palavra. Sabe o que te dá confiança na caminhada? Sabe o que tira todo esse engano que tenta dizer que você é alguma coisa que você não é? A palavra. Sabe o que estabelece a tua vida na rocha? Sabe o que faz a tua casa ficar inabalável quando o rio sobe, quando o vento sopra, quando vem um temporal forte? A palavra. A palavra é a ajuda que vem do alto. Mas ela vem do alto e habita em você, porque a palavra é Cristo Jesus, que está em você, querido. De maneira nenhuma você será abandonado. Você precisa mudar as prioridades na sua vida. Você precisa arrumar o seu dia a dia. Você precisa colocar no centro de novo da sua existência, do seu cotidiano, da sua rotina diária, a palavra, e deixa que a palavra vai tornar reto o seu caminho. Mas se você hoje sente que o seu caminho não está reto, está lamacento, está instável, é porque a palavra não está no centro da sua vida. Não está no centro da sua vida. Pede ao Senhor: Pai, remova no meu coração toda a incredulidade, toda a má vontade, toda a carnalidade. Estampa os meus ouvidos para a Tua palavra. Faz-me sentir este gozo de ouvir a Tua palavra, Senhor. Transforma a minha vida. Vamos orar. Porque quem faz isso é o Espírito Santo de Deus. É obra do Espírito Santo de Deus. E é, Pai, a Ti que nós viemos colocar diante do nosso coração, Senhor, e confessar, Pai, que nem sempre a palavra tem tido prioridade em nossas vidas. Nem sempre paramos para Te ouvir, Senhor. Que coisa absurda é essa? O Rei da Glória, o Senhor do Senhor, quer falar conosco e a gente não para ouvir. Que coisa absurda! Que pecado maldito é esse que nos cerca, Senhor? Que nos faz enxergar as coisas distorcidas, Senhor? Que nos faz olhar a Sua palavra como algo mais? Senhor, liberta-nos, Senhor, desta sonolência, Pai. Liberta-nos, Senhor, porque queremos falar como o salmista falou: eu vou Te louvar, porque eu tenho a Tua palavra. A Tua palavra anda comigo, eu vou guardar, eu vou buscar, ela será a minha meditação de dia e de noite. Senhor, me faz olhar a Tua palavra muito mais do que um livro religioso, mas como a Sua própria presença, falando no meu coração aquilo que eu preciso ouvir, endireitando as minhas veredas, me libertando dos meus pecados, das minhas amarras, Senhor, e me fazendo experimentar
esta alegria plena, esta paz profunda, reservada para aqueles, e tão somente para aqueles que ouvem a Tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra, Senhor, ela veio e ela se revelou no Teu Filho amado, e a Tua palavra se entregou na cruz para morrer no meu lugar, e por causa da Tua palavra, Cristo Jesus, eu posso hoje ouvir a Tua voz. Muito obrigado por isso, Senhor. Continue falando à Tua igreja, continue abalando a Tua igreja, Senhor, para que a Tua palavra encontre um lugar central em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Hoje nós vamos encerrar a celebração lembrando que esta palavra se entregou na cruz por nós. Vou convidar nosso irmão Jean, que estará nos ministrando nesse momento de celebração da Santa Ceia. E você é o nosso convidado para participar conosco. Fique à vontade. Graça e paz, meus amados. Graça e paz. Amém. Amém. A palavra me deixou reflexivo, não foi? Pensando sobre isso. Vamos partir agora para o momento da Santa Ceia, né? E é um momento, assim, para mim, muito especial, o momento da Santa Ceia, porque é um momento em que você lembra do sacrifício de Jesus por você. Né? Tudo isso que nós vimos aqui, toda essa palavra dada a nós, chegou aos nossos ouvidos, chegou às nossas vidas, transformando, graças ao sacrifício de Jesus. Graças àquele momento em que Jesus vem, entrega a palavra, mas ele se entrega como um cordeiro. E eu queria trazer à memória esse momento, e eu queria que você refletisse sobre ele através de um louvor. A Letícia vai soltar ali a melodia, quem souber pode me acompanhar, mas que você possa meditar nesse momento que foi a Via Dolorosa, o momento em que Jesus caminha até o sacrifício, até a cruz do Calvário. Ele foi,
obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício. E hoje eu pergunto a ti, Senhor, valeu a pena? Olhando a esse pequeno povo aqui em minha frente, eu te pergunto, valeu a pena? Cada coração aqui, cada declaração de amor que foi feita durante essa canção, durante esta oração, cada alma que foi entregue a ti, que se arrependeu de seus pecados, Senhor, cada alma que hoje caminha segundo a tua palavra e te buscando, ó Deus, eu te pergunto, valeu, Senhor, a pena? Louvado seja o teu nome. Neste momento nós nos apresentamos a ti com todos os nossos pecados. Nos perdoa, Senhor. Perdoa, ó Pai, pela nossa fraqueza, pelos nossos erros, pelas vezes que tentamos permanecer em pé e com o nosso pé no caminho, mas nos desviamos em algum momento, Senhor. Em algum momento o nosso pé tenha se colocado fora deste caminho, nos perdoa, Pai. Perdoa-nos pelas nossas atitudes, pelos nossos pensamentos, pela nossa falta de coragem, pelo nosso medo, Senhor. Mas nos resgata, Senhor. Nos resgata com a tua graça, com o teu amor, com o teu sangue derramado na cruz, ó Pai. E nos limpa em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, onde fala dessa ordenança da ceia do Senhor. E aqui nós temos o costume de fazer isso uma vez por mês, todo primeiro domingo do mês, lembrar deste momento em que Jesus, eu queria que você pensasse nisso, em que Jesus se colocou na mesa junto com seus discípulos e profere as palavras da Santa Ceia. Em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isso é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examinai-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que morrem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. E assim nós vamos esperar mais uma vez, que você possa se examinar. Enquanto o pastor distribui o alimento, que você continue se examinando e pensando, pedindo ao Senhor que Ele possa até repreendê-lo, mas que você não seja julgado pelo mundo. Pode me entregar, pastor. Receba o cálice, entre em oração, agradeça ao Senhor pela sua vida, agradeça ao Senhor pelo cuidado que Ele tem tido com você até aqui, por tantos caminhos você já passou, por tantas coisas você já passou,
Quantas vezes, enquanto sofria, você pensou: esse é o meu fim, daqui eu não me levanto, agora não tem mais continuidade, mas o Senhor te levantou mais uma vez e te trouxe até aqui. E ainda não terminou. O melhor está por vir. Aqui, o Senhor ainda virá entre as nuvens e te levará com Ele para uma morada celestial. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Eu sei sobre a terra, a tua bondade transformará meus desertos com misericórdia. Tua forte mão, a mão Deus guias, eis o que te vê, eu pertenço a ti, teu perdão me cura, Deus, tua cruz me guia, eu sei que não mereço mais, me amas com amor, sem fim. Eu vou pedir agora que o pastor Sérgio consagre os alimentos, consagre o pão e o vinho. Pai, como é bom andar nos teus caminhos. Como é maravilhoso ter um Deus que está agora conosco aqui, nesses elementos, representado pelo vinho e pelo pão. Te agradecemos, ó Pai, pelas essas pessoas que estão aqui na nossa frente, recebendo em seus corações uma renovação, uma visita tua, na tua casa e nos nossos corações. Abençoa, portanto, Senhor, esses alimentos, esses elementos, para que sirvam de lembrança total em nossa vida, para que nunca, como diz a tua palavra, sejamos envergonhados. Guarda-nos, ó Pai, debaixo do teu altar. Pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Amém. Tendo dado graça, partiu o pão e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Todos nós tomamos o pão. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. O pão representa o corpo de Jesus e o vinho representa o seu sangue, aquele que limpou você e que te limpa todos os dias. Muitas vezes a gente lembra disso, que nós fomos limpos pelo Senhor, mas às vezes, como dizia no boletim que o pastor enviou hoje de manhã, às vezes Satanás vem implantar mentiras, que nós voltamos a pecar e já não somos mais dignos de sermos limpos. Dignos verdadeiramente não somos, mas a graça dele nos purifica e nos justifica diante do Pai. Semelhantemente, depois de comer o pão, pegou o cálice e disse: esse cálice é o Novo Testamento, é o meu sangue, fazei isso todas as vezes em memória de mim. Bebamos todos o cálice. O pastor encerra com uma oração. E a graça do Senhor Jesus Cristo e as consolações do seu Santo Espírito estejam sempre em vossos corações, trazendo essa alegria e paz pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe.